Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Funesa na Mídia. Nós que somos do Núcleo de Telesaúde Sergipe e fazemos parte da Escola de Saúde Pública, através da Funesa e da Secretaria de Estado da Saúde, buscamos, através das nossas ações, promover a qualificação dos trabalhadores do SUS com a implementação de atividades educacionais à distância. Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde do homem. Afinal, estamos em novembro, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, e que aborda outras doenças que também atingem os homens. Meu nome é Renato, estou como gerente do Telesaúde Sergipe e hoje serei mediador deste bate-papo. Trouxemos dois convidados muito especiais para este momento. João Cavalcante, que já é de casa, mas seja bem-vindo a esse novo ambiente, médico da família e comunidade e teleregulador do Telesaúde Sergipe, professor do Departamento de Medicina da UFES e doutor em Ciência da Saúde. Olá, Renato, é um prazer estar aqui discutindo sobre a saúde do homem, é um prazer estar aqui com você, com o Demétrios, para a gente falar sobre o cuidado da população em geral, com foco nesse momento na população masculina, que geralmente é uma população que negligencia um pouco o próprio cuidado. Então é um prazer para mim estar aqui. Seja também muito bem-vindo, Demétrio Reis, psicólogo clínico, pós-graduado em Psicologia de Trânsito e ativista social técnico. Atuou como referência da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Renato, João, é um prazer estar com vocês aqui. Compartilhar os 2 anos, de 2018 a 2020, essa experiência como referência técnica em saúde do homem, na política pública nacional e estadual, junto com os municípios e na prática hoje, individualmente, eu atendo essa população masculina, só que de forma individualizada. Muito bem. Então vamos dar início a essa conversa, a esse bate-papo. Trouxemos aqui algumas perguntas, e a primeira delas é a seguinte: o que é próstata e qual a função dela? Bom, Renato, a próstata é uma glândula que fica na região masculina, ali, em frente ao reto, abaixo da bexiga, que tem como função contribuir com um pouco de líquido para o líquido seminal. Então, a uretra masculina, ela passa pela próstata, recebe líquido das vesículas seminais e recebe líquido também da próstata para proteger e nutrir os espermatozoides, E na uretra também tem a saída da urina. Então, esta é a localização da próstata e sua função. Muito bem. Segunda pergunta. O câncer de próstata acomete muitos homens? E podemos identificar alguma faixa etária mais propensa a essa doença? A política, ela preconiza um recorte da população acima dos 55. Mas isso pode acontecer antes. Esse câncer de próstata pode acontecer antes, como qualquer outra patologia clínica que possa desenvolver um organismo humano, Mas o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que homens com idade a partir de 55 anos já precisam ter essa preocupação, esse cuidado, melhor, essa atenção com a saúde geralmente nesse sentido as vias urinárias, Como fazer o rastreio? E quando é indicado buscar esse cuidado? Então, é importante a gente entender o conceito de rastreamento. O conceito de rastreamento é você realizar o exame para a população em geral, mesmo que ela não tenha nenhum tipo de sintoma. Então, segundo o Ministério da Saúde, nas evidências que o Ministério utilizou para produzir a sua política pública, o rastreamento, ou seja, o exame para a população em geral, mesmo que não tenha nenhum sintoma, ele não está indicado. Mas hoje as evidências apontam para que no cuidado do homem a gente analise, a gente individualize a realização de exames para essas pessoas que não têm nenhum tipo de sintoma. Eu estou fazendo questão de separar isso porque rastreamento é quando você faz exame em quem não tem nenhum tipo de sintoma. Investigação diagnóstica, para quem tem sintoma, logicamente vai ser realizado para todas as pessoas, para todos os homens nesse caso especificamente. Então, aqueles homens que têm maior risco, que têm história familiar de câncer de próstata,
a população negra, que é uma população que sofre mais com câncer de próstata, a gente reforça a importância de visitar o profissional e realizar esses exames preventivamente, né? Em relação à população em geral, aos homens em geral, tem que ser bem discutido e individualizado com o seu médico para que juntos eles decidam, reconhecendo a limitação dos exames que a gente tem para realizar esse diagnóstico precoce, reconhecendo os riscos que podem trazer da gente ter um exame desnecessariamente sendo realizado. Então, isso, na relação do profissional com o médico, eles vão discutir juntos e decidir pela realização ou não dos exames. Existe correlação entre câncer de próstata e impotência? Quem já fez cirurgia de vasectomia e está com a próstata alterada, corre o risco de ficar impotente? Eu posso falar o seguinte, esse é um pensamento tido como pensamento mágico, ou um fantasma, pode-se dizer assim também, quando, há épocas atrás, as pessoas que eram submetidas à vasectomia acreditavam que iam perder a potência eretil. Então, muitas das pessoas não iam buscar ajuda médica. Isso é uma questão histórica, é uma leitura histórica. E um relato, inclusive, de alguns homens, a partir dos 55, 60, por a questão do pudor, por a questão depois que a gente vai ver aí do toque retal. Então, por essa questão, eles evitavam fazer o exame, acreditando que, se detectado, teriam que fazer a cirurgia. Se fazer a cirurgia, você vai perder a questão da potência sexual. Essa, pelo menos, é uma relação cultural, histórica, né, que é reproduzida transgeracionais, né, de uma geração para outra. Mas que o João pode falar um pouco mais sobre isso, e são coisas isoladas, são coisas separadas. Vasectomia, próstata e a questão psicológica e emocional com relação ao desejo, ao prazer sexual. Na realidade, para a gente participar do debate aqui, a impotência ela é multifatorial, né? Ela tem inúmeros fatores, alguns deles psicológicos, como o Demetrio está colocando também, e alguns deles orgânicos, né? Então, tudo isso é muito importante que seja avaliado numa consulta médica, né? Avaliado na relação daquela pessoa com o profissional médico que está ali na sua frente. É claro que um câncer que ele, por exemplo, ele se torne invasivo, ele pode afetar estruturas nervosas e outras estruturas do aparelho genital masculino e levar à impotência, né? À medida que a doença progrida, né? Então, mas também tem a questão psicológica, assim, eu estou doente, eu não posso ter relação, isso afetar a libido desse homem. Então, este é um aspecto multifatorial que tem que ser abordado numa consulta médica, né? Nós, da medicina de família, nós utilizamos muito o método clínico centrado na pessoa, então entender o que é que representa aquela doença individualmente naquele doente vai ser muito importante para o cuidado ser individualizado também, né? Cada pessoa é uma pessoa e isso tem que ser considerado. Em relação à vasectomia, na pergunta, a vasectomia não tem relação com a questão da impotência, né? Existe também esse mito, né? Que a vasectomia pode ter relação com a impotência, não tem relação. Mas a afecção de próstata pode sim levar, por conta desses fatores que eu coloquei, a algum tipo de impotência, mas não é uma coisa determinada. Ela é multifatorial e precisa ser avaliada no seu contexto completo. E até porque, se complementando, acho que uma experiência aí com a dor, que pode ser o fator que desencadeia a impotência. Ao ter uma ereção, muito provavelmente a próstata vai ser acionada, porque contrai na hora da ejaculação e isso provoca um limiar de dor. Então, algumas experiências repetidas de dor, a pessoa vai tender a evitar a experiência de dor. Pois bem. Vamos lá. Prosseguindo, quais são os sinais e sintomas do câncer de próstata? A questão de sinais e sintomas ele é bem variável, vai depender do quanto, né, a doença se desenvolveu e está presente nessa pessoa, mas geralmente, como eu disse, né, como a uretra passa pela próstata, se a gente tiver uma neoplasia, que é esse câncer, ela pode gerar sintomas obstrutivos, que a gente chama. Então, pode levar a dificuldade urinária, pode levar a infecção urinária de repetição,
pode levar a um gotejamento pós-miccional, então a pessoa esvazia a bexiga, pensa que esvaziou e ela continua gotejando, né? A urina continua saindo. Estes são alguns dos sintomas que a gente pode observar na evolução de um câncer de próstata. E só vai se manifestar quando estiver alterado significativamente, né? No seu início, quando está bem sutil, não há sinais, né? Somente os sintomas a partir dessa alteração, que é o que acontece. As células que existem na próstata, elas não passam a morrer. Então, elas vão aumentando de volume e produzindo inflamação, infecção, e aí sim se apresentando como sintomas, né? A doença. E se a doença tiver uma evolução desfavorável, né, ela realmente avançar e progredir muito, pode levar a sangue na urina, pode levar a invadir órgãos da região da pelve masculina e pode gerar as metástases, né, chegar a levar a metástase óssea. Mas isso se a doença realmente estiver em um estágio bastante avançado. Dando continuidade, vamos a mais uma pergunta. Qual a utilidade do toque retal? E já que existe muito preconceito envolvido, é de fato necessário? E quando fazer? O toque retal faz parte, né, do que a gente chama na medicina de semiologia, né, da avaliação da próstata. Então, você vai realizar o toque e tentar identificar alterações na próstata, como aumento de tamanho, nódulos, etc. Então, ele na investigação, no nosso exame, a partir do momento que na consulta a gente decidiu por investigar a próstata dessa pessoa, é fundamental a realização do toque, ele é muito útil na identificação de alterações que podem acontecer, como aumento de tamanho e nódulos, e faz parte da semiologia da próstata. Renato, João, no início desse mês, agora de novembro, eu fiz o check-up, né, com os exames. Fiz o PSA, fiz a ultrassom para verificar a questão da próstata, né, mas aqui mais próximo do aparelho urinário, e também fiz o exame de toque, o útero, em consulta com o médico. É interessante que assim, a validade do toque, ele não exclui nenhuma das outras também, né, são complementares, esse que o João trouxe. Então, a importância, o médico, o especialista, ele poder, através do toque, mesmo do sentido, assim, saber que tem uma lesão, através do tato, né, é um toque, perceber se tem uma lesão, até mesmo pelo desconforto. Pode ser que na hora do toque, somente na hora do toque, a gente sinta, né, já visto que como a próstata ela tem dois hemisférios, né, que é cortado pela uretra, então esse hemisfério que fica próximo ao reto, né, o canal retal, então essa parte dessa próstata, essa ferida, ela pode ser detectada assim com o exame do toque, o toque retal. E o outro hemisfério que fica próximo ao testículo com o aparelho de ultrassom. Mas nenhum exame exclui o outro. O ideal é que consiga fazer, né, dentro aí do sistema público de saúde, essa revisão, esse check-up dessa forma, para ter aí uma segurança, né, em relação ao cuidado da saúde. E quando eu, como homem, devo procurar ou fazer esse exame, ou ver se realmente preciso, se eu preciso realmente fazer esse exame ou não? Veja, existe a questão populacional, população negra, a partir dos 45 anos há um indicativo, ou se você já teve alguém na família que teve câncer de próstata, essa idade ela não precisa ser os 55, nem os 45, 45 pode ser aos 45, né? Há evidências, há pesquisas, há achados clínicos que pessoas com idades inferiores a 55 anos podem ter desenvolvido com outras patologias de forma precoce. Eu penso que dessa forma há aí um cuidado adequado à saúde. Você tem uma pessoa na sua família, você tem uma predisposição genética, sim, acredito que nessa idade, 45 anos, já começar o PSA, já ver a questão do ultrassom, não sei tanto com relação a outro procedimento mais invasivo, né, que pode levar a outras complicações, que é, no caso, a biópsia, por exemplo. Uma necessidade se não há
uma evidência de um sintoma, uma evidência de uma patologia ainda detectada pelo médico, né? Então, acredito que dessa forma, eu penso que a pessoa vai estar dando atenção e cuidado à sua saúde. É isso. Por que ainda há tanto preconceito e medo da realização do toque retal? Bom, eu vou começar a falar. É uma pergunta bem como é que eu posso dizer, cultural, né? Já em várias rodas de conversa com os homens, pelo Sergipe aí afora, a questão da fantasia sexual, né? Da penetração anal. Vou falar assim de forma bem clara, que eu acho que as pessoas são adultas. Então, muitos homens, diferentes idades, assim, do mais novo, o mais idoso, principalmente alguns idosos, assim, são bastante resistentes com relação ao toque retal por conta dessa fantasia sexual. E que se o médico, um profissional, por exemplo, outro profissional, quem tem a competência para fazer esse exame é o urologista, né? Mas os homens, por conta da nossa criação, da nossa cultura brasileira, coisa toda, com esse tipo de prática sexual, por exemplo, acha que a introdução do dedo, ou se for, por exemplo, fazer um ultrassom retal, uma questão de proctologista, né? Então aí já se liga à fantasia sexual de que eu posso gostar e de repente isso pode revelar minha outra identidade sexual, né, ou a verdadeira identidade sexual da pessoa, né, de que pode passar a gostar dessa prática. Isso é uma fantasia, né, no campo das fantasias sexuais, né, que inclusive algumas pessoas têm práticas, né, assim, durante o sexo, né, a introdução do dedo, né, uma forma de alcançar o prazer ou de aumentar o prazer, não sei. E isso fica no imaginário das pessoas, né? Elas não entendem, infelizmente, levando algumas pessoas à gravidade, a complicações do desenvolvimento do câncer, que ali é um procedimento médico, um procedimento técnico. Tem nada a ver do cara ficar lá, 1 minuto lá, mexendo lá. Ele vai exatamente no ponto que vai estar a próstata. E outra coisa também que tem a ver com o imaginário social, durante esse tempo tive contato, é a questão do dedo. As pessoas pensam que é o dedo maior, né? O maior todo, esse dedo aqui, não sei. Então as pessoas pensam que é esse dedo. Porque, no senso comum, as pessoas ofendem uma a outra, né? Mostrando esse dedo como sinal do pênis. Esse sinal daqui é o sinal do falo, que é do nosso pênis mesmo, da potência, do poder. Simbolicamente, isso construído nas nossas cabeças. Mas o toque é feito com esse dedo aqui, né? Que não é o maior de todos, né? Esse é um anular. Então, existe uma questão técnica, não é uma questão que qualquer pessoa vai fazer esse procedimento. É um profissional médico, né, que tem conhecimento de anatomia, e ele vai exatamente verificar essas questões de desenvolvimento de ferida ou de caroços interno, né? Mas aí vem essas outras questões que dificultam, não ajuda a gente enquanto profissional de saúde, não ajuda a gente enquanto profissional da saúde pública para sensibilizar os homens a fazer o exame de toque, né? Eu já ouvi senhor de 80, 90 anos, vou lá nada, meu filho, não vai não vai fazer isso comigo não. Isso é uma briga, assim, o idoso, né, a comunidade familiar, brigar mesmo com o familiar, porque é falta de respeito, falta de vergonha, é imoralidade. Eu vou me dessa idade, baixar minhas calças, vai vir um menino novo, às vezes é um médico novo, né, e aí fazer isso comigo, tem toda essa questão. E alguns relatos, alguns pais, alguns avós, eles vão a óbito em decorrência da metástase porque se recusou o tempo todo a fazer o toque retal, que poderia dar uma melhor qualidade de vida a ele. Ele poderia até aí a óbito, mas assim, fazer alguns procedimentos mais modernos hoje, né?
para ter uma sobrevida, uma qualidade de vida melhor. É isso. Bem no campo do imaginário social. Então, é exatamente isso, né? Tem uma cultura, é importante frisar isso, essa cultura machista que a gente tem na nossa sociedade, né? Como se um toque retal, que é um exame clínico, é um exame técnico de ser feito, como vários outros exames que são realizados, né? A gente, por exemplo, não tem tanta questão nos exames que são realizados na população feminina, acredito que seja por conta dessa formação machista que a gente tem. E a importância do cuidado, entender que aquilo é um cuidado com a própria saúde, é um cuidado consigo e com as pessoas que gostam de você, com as pessoas que estão ao seu redor. E isso não vai afetar a masculinidade de ninguém, né? É um exame para se cuidar, não vai afetar a sua masculinidade e, repito, quando na consulta médica for decidido pela realização desse exame, no diálogo do médico com o paciente, na avaliação clínica que esse médico vai fazer, se ele decidir por esse exame físico, é um exame que ele, quando necessário, bem aplicado, fazendo parte de um raciocínio clínico, ele é muito importante para o cuidado desse paciente. Então, a gente precisa vencer, quebrar essa barreira, né? E insisto nisso, não vai afetar a masculinidade de ninguém realizar um toque retal. Pois bem, então homens se cuidem, certo? Homem que se cuida não perde o melhor da vida, certo? E nós temos aqui mais uma pergunta. A como identificar os tumores que crescem muito devagar e não apresentam risco? A gente tem os exames que podem ajudar a gente costuma dizer na epidemiologia clínica, a gente reduz incertezas, né? Então, assim, apesar disso, os nossos exames não são perfeitos nesse aspecto. Então, a gente não consegue identificar, mesmo realizando todos os exames, aqueles tumores que vão se tornar mais agressivos, aqueles tumores que vão ser inócuos para o paciente. Mas insisto nisso, né? Na individualização do cuidado, na relação com o profissional que você confia, nós temos aí os nossos profissionais das unidades básicas de saúde que podem dar inúmeras orientações, podem realizar vários exames para inúmeras patologias e, quando necessário, encaminhando para o especialista focal, né? No caso específico aqui, para a urologia. Então, esse cuidado é que é o mais importante. Em relação aos exames, nós temos algumas limitações ainda para determinar com exatidão a gravidade que essa doença pode vir a ter. Pois bem, dando continuidade, vamos a mais uma sequência aqui de perguntas, agora mais especificamente dentro da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem. Sabemos que a saúde do homem envolve muito mais questões do que apenas o câncer de próstata. Demétrio, você poderia nos falar um pouco sobre os 5 eixos da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? Faz 12 anos, né, da publicação da portaria 1940, que é a portaria da Política Nacional de Saúde, de atenção integral à saúde do homem. Tem 12 anos. Pouca gente, a população, ela desconhece sobre essa política, que assim como a política das mulheres, também tem esse olhar voltado para a população masculina. Dentro de um aspecto bem amplo, não é somente a próstata. A próstata veio como chamariz. Olha, vamos cuidar da sua próstata. Só que, assim, para além da próstata, a gente tem eixos na política. Assim. Um deles é o acolhimento, né? O acolhimento e cuidado quando as pessoas vão, por exemplo, à unidade básica de saúde. Quais estratégias as unidades de saúde utilizam para que esse homem se sinta pertencente àquele espaço? Geralmente, o que se observa nas unidades de saúde são cartazes de vacinação, cartazes de idoso, cartazes de criança, cartazes de gestante e o homem. O homem, geralmente, ele fica do lado de fora, vai acompanhando a mulher, vai acompanhando uma pessoa ali idosa, uma pessoa que tem ou entra e sai, fica lá na porta. Quando ele vai, ele se sente, de certa forma, incomodado, porque há uma questão de pensamento da população masculina que está ligada ao machismo, e o homem não é fraco, o homem não adoece, o homem não chora. E, portanto, o que é que o homem está fazendo dentro da unidade de saúde? Está doente? Aí alguém passa e vê ele lá e diz, só anda doente, fulano tal.
Aí tem essas questões que são barreiras para a população masculina de buscar ajuda, buscar o cuidado, buscar a atenção, buscar assistência nas unidades de saúde. Aí o que acontece? Essa pessoa ela vai no nível secundário, ao especialista. Ou seja, eu só vou buscar ajuda, o cuidado da saúde, quando estiver grave. Quando tiver já o sangue, já junto com a urina ou com o sêmen. E aí, por conta desse pensamento, que é um bloqueio, que é uma barreira, a população masculina tem dificuldade desse acesso e acolhimento nas unidades de saúde, que é um dos eixos. Aí a gente tem que trabalhar toda essa questão de estratégia. Se o cliente não vem, o usuário não vem até a unidade, a gente fazer um movimento com as unidades, equipes de saúde da família, para ir ver esses homens no território. Existem campanhas, a campanha Novembro Azul, por exemplo, monta-se grandes eventos ou eventos descentralizados, enfim, para que vai em sindicatos, associação de pescadores, mercados, onde tem essa população masculina que às vezes utiliza da justificativa de que eu trabalho demais, eu trabalho muito, e não posso ter horário disponível. Se eu faltar, enfim. Então, cada eixo desse, a gente vai destrinchar para uma série de situações. Um outro eixo é a paternidade e cuidado. Refere-se a como a gente vai cuidar, ou participar, melhor dizendo, do cuidado dos nossos filhos. Como é que a gente vai ser um pai diferente. A questão vou dar um salto aí, tá? Falei sobre a paternidade e cuidado, a saúde sexual e saúde reprodutiva, como eu vou me relacionar com a questão de gênero, que é muito importante hoje, as questões de identidade de gênero, fundamental a gente trabalhar na política pública, já visto que essa população trans, ela frequenta a unidade de saúde, precisa ser revista, toda essas questões, esses procedimentos de acolhimento, desde a portaria até o profissional que atende, isso precisa também ser revisto. E essas questões, assim, métodos contraceptivos, quando é que a família ela vai decidir ter ou não filho, vai decidir junto com a enfermeira lá, o médico, tal da saúde. Então, assim, esse eixo ele é também bem extenso, a saúde sexual e reprodutiva, que vai mexer com as ISTs, infecção, sexualmente transmissíveis, AIDS, hepatites, vai mexer com todas essas questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. E aí a gente tem acidentes de violência, e onde a gente vai ter aí a população masculina bombando aí, em termos de morte, de situação de morte, seja de acidente, seja de violência, seja de cometimento de suicídio, por exemplo, uma outra questão que afeta também a população masculina. A mulher pode tentar mais, isso é esteticamente comprovado, mas quem efetua mais são os homens. Então a gente tem uma população aí entre 25 a 35 anos, sabe, a gurizada, a juventude aí, essas questões de desenvolvimento assim, para frente em relação aos comportamentos de risco, que podem ser evitáveis. Interessante que essas questões da saúde do homem, muitas delas podem ser evitáveis. Uma delas com relação à questão da violência cultura de paz. Violência contra a mulher, violência contra outro homem, violência contra as pessoas trans, enfim. E é o homem que é o protagonista. Cultura, machista, etc. E aí a gente tem a questão das doenças prevalentes. Não são 5 eixos, estou falando aqui rapidamente. Então, as doenças prevalentes, por exemplo, sistemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares, as doenças relacionadas ao aparelho respiratório, ao digestivo, intestinal, à pele, Então a gente vê que e aí fecha os 5 eixos. A gente vê que a política ela não é só a próstata. A próstata, como eu falei, é aquele chamariz para a gente discutir saúde mental, por exemplo, saúde materna infantil. Eu já fui, enquanto referências técnicas de saúde do homem, aqui mesmo na FUNESA. Tem um seminário sobre saúde materna infantil. Bom, o homem está lá, o homem só aparece na hora de ter de fazer, né,
o bebê, né, fazer um filho, e só aparece depois na maternidade. Então, esse intervalo, a mulher sobrecarrega todas essas questões de desenvolvimento do filho. Que a gente precisa estar envolvido para discutir, para encontrar melhores formas, né, da gente melhorar essas estatísticas do adoecimento da mulher pós-parto, do acompanhamento da mulher durante as pré-natais, que é importante também, o risco da violência obstétrica e outras questões que envolvem a gestação, a própria segurança, a depressão que a mulher pode sentir em relação a ser mãe, a maternidade e a maternagem também, que é outra coisa. Então, assim, a política integral de atenção à saúde do homem, ela envolve todas essas questões, né, que envolve a pessoa humana, posso dizer assim, que não é só o homem, né, a população masculina, mas envolve também as mulheres, as crianças, os idosos, e assim, a gente está em todas as fases de desenvolvimento. Eu ia para a materno-infantil, ia para a saúde da mulher, ia para as ISTs, ia para a pessoa idosa. Então, todos esses segmentos, essas áreas aí, possuem o homem lá presente, e que a participação nossa, enquanto homem, a masculinidade, essas questões todas, é fundamental para a qualidade de vida, tanto da pessoa, né, o homem, quanto da sua parceira ou parceiro. Né? A saúde coletiva é que está em jogo aí. E a gente precisa falar sobre essas questões, desconstruir alguns mitos, né, que ainda possa ter com relação a algumas questões de procedimento médico, ou as questões de gênero também, que é uma questão importante que a gente discute. Fui outra vez um terreiro aqui na Grande Aracaju falar sobre saúde, né, saúde da população masculina no terreiro, enfim, um evento bem legal. Então, assim, a gente tem N setores transversais da saúde do homem. A Organização de Segurança Pública também falar sobre essas questões, que hoje está em pauta aí, né, falar sobre essas questões de gênero. É muito importante os municípios, o Estado e a União ter uma coordenação e um trabalho com essas questões de saúde da população masculina. Porque se percebeu que, cuidando das mulheres, as questões relacionadas à saúde coletiva, houve uma diminuição, e agora a gente precisa também, da mesma forma, dar essa atenção à população masculina. Embora não seja algo fácil, né? Por quê? Porque exige da gente, em casa, a gente trabalhar nossos pares. E aí, a gente trabalha nossos pares, a desconstrução da masculinidade como foi dada, o homem não chora, o homem é forte, o homem é super-herói, essa fantasia, né? Desconstruir isso não é tão simples assim, né? Envolve conhecimento, e mexer com essas questões não vai descaracterizar essas questões de gênero, né? Essa questão de gênero é uma questão de construção subjetiva que a gente vê desde criança, desde que a gente nasce. A gente vai olhando para as pessoas e vai se identificando ou não, ou rejeitando as identificações. E aí a gente vai e segue, como diz a história, a gente segue o fluxo, né? Não tem essa de eu vou pegar um modelo e vou assim, olha, o modelo é esse aqui, confirma aí, aperta ou confirma. Não é bem assim, mas a política, ela sim, e foi um dos períodos assim, bem legais, né, da política pública que eu passei, foi uns 2 anos lá na referência técnica, né, com saúde do homem. É isso. Dando continuidade, agora passando a palavra para João, você, enquanto médico de família e comunidade, pode nos falar um pouco sobre o perfil dos homens que chegam ao consultório? Quais as maiores demandas? O que mais lhe chama a atenção e por quê? O que me chama, vou começar pelo final, o que me chama mais a atenção é a pouca busca, né? O percentual de homens que buscam o autocuidado e o cuidado junto aos profissionais de saúde para receber orientações é um percentual bem menor, né, do que o percentual de mulheres. Nós temos uma política pública muito importante no nosso país, né, o Sistema Único de Saúde e o cuidado com as doenças crônicas. Então, assim, os homens
buscam o cuidado para hipertensão, para diabetes, né? Então, a gente tem profissionais de saúde nas nossas unidades básicas preparadas para fazer esse cuidado. Mas, geralmente, por causa de todos esses fatores que Demetrios trouxe também, o homem ter essa dificuldade de se colocar num local de fragilidade, a busca se dá quando a autonomia dele está muito comprometida, né? Se aquela patologia está provocando uma limitação na sua autonomia, está dificultando a ida ao trabalho, está dificultando as suas atividades cotidianas, aí é que ele vai buscar esse atendimento. Homens buscando prevenção de saúde é um percentual realmente bem pequeno. Num aspecto aqui, também aproveitando um pouco da fala do Demétrio, em relação à participação do parceiro no pré-natal da mulher. A gente tem pouca participação dos homens, né, nesse ciclo, né, do pré-natal, e seria muito importante que ele tivesse esse papel, né, junto com a esposa, no cuidado tanto da gravidez como no nascimento da criança e etc. E as mais variadas prevenções a gente sente falta dos homens, apesar de todo o trabalho que as equipes fazem, né, de busca ativa, de as agentes comunitárias de saúde espalhadas aí, né, em todos os municípios aqui de Sergipe e do país, buscando, né, orientar, buscando trazer essas pessoas para as unidades, é um processo que a gente ainda vai ter que investir bastante energia. Ô, Renato e João, nesse sentido, essa clientela que chega a buscar o cuidado, né, em saúde, eu lembro que, eu acho que em 2019 a gente teve aí um crescente número de casos de sífilis. Então, a dificuldade nesse sentido do cuidado com a sífilis com a população masculina, de trazer essa população para fazer o teste, né, para fazer a avaliação, né, passar por um equipe médico, um profissional médico e seguir um tratamento. E essa dificuldade de tudo isso, né, por conta dessas questões assim, estou trabalhando, ainda está resistente com relação à comorbidade, por exemplo, não está intensa, não está alterada. Então, aí a pessoa reluta, resiste, né, esse contato. E que quando vai, rapaz, quando se vai, já está já na última mesmo, assim, perder, por exemplo, perder o membro, perder o pênis, né, que é o caso do câncer de pênis. Então, os homens, esses homens que ainda justificam que não tem tempo, e muitas as parceiras ou parceiros, né, quem fazem um contato com o profissional médico, com a equipe médica, né, os agentes lá, é quem marca. Eu estou falando agora de uma questão comportamental masculina, né, que a gente precisa ser tutelado, a gente precisa de uma mãe ainda para nos acompanhar, como se fosse uma regressão mesmo, né, e aí vai. Tivemos uma ação no município que tinha a unidade móvel lá, com o médico e tal. Aí chega a esposa e o marido lá, né? Sim. Aí ele só veio porque eu trouxe. E o cara lá já estava com a ferida, já passou no arame lá, já estava com a ferida já há alguns dias já. Às vezes ele estava resistindo lá, como se fosse um combatente, um super-herói, sei lá. Ele contra ele mesmo. E aí, quando o médico desenrolou lá, a faixa no dedo, viu que estava quase necrosando já, perdendo. E aí fez uma limpagem, tirou o tecido lá tal, e medicou e pediu para ele buscar um especialista. Enfim. Então é esse tipo de, infelizmente, de pensamento em relação a homens buscar os equipamentos de saúde de forma preventiva. Eu acho que o João trouxe aí. Muito bem. Alguns dados que pesquisei no site do Ministério da Saúde me deixaram bem reflexivo. Primeiro, os homens vivem 7,1 anos a menos que as mulheres. O risco de morte cardiovascular e doenças respiratórias crônicas é de 40% a 50% maior que as mulheres. Pensando nisso, como nós homens podemos cuidar melhor de nossa saúde? Eu acredito que a gente tem que buscar mais a prevenção, né? Nós temos que buscar mais. Eu insisto nisso, né? Nós temos uma política pública fundamental para a nossa população, que é a nossa política de saúde, né? Que é representada pelo Sistema Único de Saúde. Então, valorizar e respeitar, né, o Sistema Único de Saúde é um aspecto para a nossa sociedade fundamental.
Em relação aos estudos, aos dados que você cita do Ministério da Saúde, o homem tem uma expectativa de vida menor, realmente. Nós temos patologias, né, que elas estão aí no topo de causa de óbito de homens em relação, por exemplo, às doenças crônicas não transmissíveis. Então, o cuidado com a pressão, o cuidado com a diabetes, né? A gente tem que combater o tabagismo, combater o sedentarismo. Então, são ações que elas envolvem várias políticas públicas, né? Desde política de educação, política de saúde, política de segurança, porque a questão da violência também vitima muitos homens, vitima muitos jovens, vitima principalmente a população negra. Então, são aspectos que a gente tem que evoluir enquanto sociedade para a gente ter uma abordagem integral. E aí, esse é o papel de uma equipe de saúde da família, uma equipe de atenção primária. Abordar integralmente uma comunidade que ela está responsável pelo cuidado, né? Então, desde a criança, né, atividades desde o pré-natal até o idoso, a equipe de saúde da família está preparada para isso. Nossos médicos, enfermeiros, dentistas, agentes comunitários e vários dos profissionais que compõem o Sistema Único de Saúde. Eu falei da equipe mínima de atenção primária, mas nós temos aí assistentes sociais, psicólogos, educadores físicos, enfim, trabalhar em busca da integralidade do cuidado. Então, trabalhar principalmente na prevenção das doenças crônicas, nas campanhas contra a violência, né, promovendo uma cultura de paz. Essa integralidade é que vai ser importante para a gente reduzir os riscos a que a nossa população está exposta, masculina e feminina. Muito bem. Quais equipamentos sociais e unidades de saúde oferecem cuidado aos homens e de qual natureza? Eu acredito que todos que não sejam uma especialidade meramente de referência feminina, né? O homem ele pode buscar o cuidado. Eu quero ressaltar uma questão em relação a antes mesmo dessa questão da buscar uma unidade específica. As unidades específicas de porta aberta são as unidades básicas de saúde. A gente tem um modelo de sistema de saúde no Brasil que preconiza que cada bairro, território, melhor dizendo, né, eles tenham uma unidade básica de referência. E a partir daí tem outros centros de especialidades, enfim. Então, o sistema ele é todo estruturado para ter um segmento em cadeia de acordo com a necessidade, a gravidade ou a hierarquia do problema de saúde. Então, a porta aberta é a unidade básica de saúde, e a partir daí ele ser ordenador aí dessas demandas para o restante, os demais segmentos, que é o nível secundário, se for o caso, especializada, terciário, se for realmente caso já de cirurgia, o de atendimento de urgência e emergência. Mas aí, assim, são instituições, estabelecimentos que estão de porta aberta, então fazem parte do Sistema Único de Saúde. Complementando aí, Renato, o SUS tem por princípio que cada pessoa tem acesso à tecnologia necessária para proteger a sua vida, entendeu? Então, o SUS é universal, ele é para todas as pessoas, ele é integral, então você vai ter acesso a qualquer tecnologia. Então, da orientação em saúde, do diálogo com o profissional de saúde, até o exame de última geração, se a pessoa necessitar, de acordo com a avaliação dos profissionais de saúde, o SUS vai fazer o possível para garantir esse acesso. Então, em tese, todos os serviços estão abertos à população masculina. A nossa porta de entrada preferencial, as unidades de saúde da família, porque lá justamente é o local da integralidade, onde vai poder olhar para a situação daquela pessoa no lugar onde ela vive, e a partir daí, junto com ela, decidir quais são os principais caminhos do cuidado para aquela pessoa, né? Como o Demetrios falou, se for para atenção secundária, se for para atenção terciária, todas essas portas, elas devem estar abertas para garantir que o cuidado seja realizado. Agora, Renato e João, me permita, assim, talvez uma fala um tanto delicada, essa questão de gênero. Como eu participei do Comitê de Equidade, né, que vê essas questões assim, de oferta de cuidado, e qualidade também desse cuidado, as pessoas trans, elas passam, em alguns momentos, por situações de constrangimento, de violência, dentro dessas unidades.
né? Então, é aquilo que eu falei, né, no início com relação a essa qualidade do atendimento do serviço público com relação à pessoa trans, né? Muito ligado a essa questão biológica, essa discussão, né, que ainda prevalece, né, na nossa sociedade, mas que o profissional de saúde, desde o médico até a pessoa que vai acolher lá, a pessoa da máquina, sei lá, um auxiliar, ele precisa ter essa clareza de que aquele espaço lá pertence também a essas pessoas e que elas precisam de tratamento digno, humano, da qualidade que é para todos. Não pode ser diferenciado, não pode ser maltratado, não pode ser negligenciado. Então, esse ponto assim, delicado que, nesse comitê de equidade, algumas pessoas desse segmento, né, pessoas LGBT, e a mais, etc., né, que falaram sobre esses tratamentos diferenciados, e as pessoas ainda, infelizmente, a gente tem educação permanente, né, sempre entrando em contato com essas equipes, né, de pronto atendimento, das unidades básicas de saúde, mas como a gente tem uma rotatividade também, que é outra questão do nosso sistema, essas pessoas acabam circulando, saindo dos seus postos, entrando novas pessoas que às vezes desconhecem sobre essas formas de abordagem, né, para uma abordagem mais humanizada, que nosso princípio de humanização do SUS, né? Perfeito. E para encerrar nossa última pergunta, sobre a saúde sexual e reprodutiva, o que prevê a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem? Bom, ela prevê essa discussão sobre esse tema, sobre as questões de gênero, né? As questões da parte de gênero, a questão do cuidado em relação ao que se pretende, por exemplo, fazer com a sua sexualidade, né? Por exemplo, desde uma pessoa, uma adolescente que decide, eu quero fazer meus exames, geralmente as mulheres elas vão mais cedo ao ginecologista ou ao médico, né, para ver essas questões das vias urinárias ou das questões da médica especialista em ginecologista. Deu agora um... Então, as meninas vão mais cedo buscar esse tipo de especialidade, os homens não. Os homens eles ainda ficam no clínico, ali, ou no pediatra, tá nessa transição. As meninas não, as meninas saem da pediatra e já vai para ginecologista ver como é que está a sua saúde. Isso faz parte. Essa orientação a gente precisa ter consciente, de forma consciente, porque a gente vai orientar as mães dos meninos, por exemplo, já que as meninas têm todo esse cuidado já precoce, né? Então, como é que faz a higiene, por exemplo, genital? Muitos meninos não sabem. Muitos meninos, por exemplo, aí nos municípios, até mesmo aqui na capital, não sabem que precisam ter ou a diminuição dos pelos piano, ou a arrastagem, a remoção, né? Por conta dessa sujeira, da poeira, que pode ficar um micro-organismo, aí começa com a coceirinha, começa com a ferida, né? Dependendo aí da inicialização, né, de uma prática ou de uma prática sexualmente aí, pode ter aí uma infecção e aí a questão do câncer de próstata pode acometer mesmo com essas orientações básicas que é de higiene do órgão genital, seja para a mulher como para o homem. Mas estou citando o homem porque geralmente os homens eles ficam aquém dessas orientações, tanto do profissional de saúde, que é, no caso a ginecologista para as mulheres. Eu não lembro, assim, no meu desenvolvimento, eu ter ido para um profissional médico ou um profissional de enfermagem, e ele dizer, como é que está aí? Como é que está aí? Você está cuidando aí? Está limpando direitinho? Tomando banho? Geralmente, não, a não ser que eu diga, olha, eu estou aqui com a mancha e tal, aí ele, nesse momento, quando aparece, surge, né, o problema, aí sim, o profissional médico vai cuidar da proteção. Mas até então, como forma preventiva, não se faz. Né? Não é uma coisa de praxe, né?
E aí o que acontece? A política ela vem também trazer esses temas, vários temas em relação a essa questão da higiene, e pode parecer uma coisa simples. Professor, mas lá no sertão o cara não tem nem água para tomar, nem água para tomar, né? Para beber ou para botar para, sei lá, uma planta lá, vai tomar banho, vai ficar se lavando. Bom, tem que reservar minimamente lá um copo d'água para lavar o órgão genital masculino, né? Para se assear, né? Se limpar, enfim. Essa é uma questão que parece ser mínima, mas que pode levar a pessoa a óbito. A questão do método contraceptivo. Tem homem que não gosta de usar preservativo. Tem homem que quer ter 8 filhos. A mulher só quer ter, eu acho que no máximo 3. Como é que a gente vai fazer aí? Levar esse homem para conversar. Essa mulher tem um problema de saúde que impede ela, por exemplo, de ter tantos filhos assim, enfim. Nessa questão da política, a gente vai ter aí a oportunidade de sentar com essas pessoas, fazer grupos, né? Aproveitar então esses grupos de diabetes que já estão instalados, o pessoal de controle de hipertensão, aproveitar que também tem a população masculina. Eu até penso, sabe, e na minha prática, enquanto referência, na época, eu sempre gostei de abordar a política com mulheres também presentes. Porque o que alguns homens eles reclamavam, ou se queixavam, colocavam como impeditivo, Renato e João, era que tinha vergonha de falar se uma mulher estivesse presente. Mas isso essa questão que me parece assim uma justificativa apenas, sabe, para se evitar chegar a falar, a comentar sobre isso. As mulheres fazem parte do nosso cuidado desde criança. Quem não teve uma irmã, uma tia, uma prima mais velha que cuidou da gente? Assim, qual é o bloqueio, qual é a distância entre eu e elas para falar sobre essas questões que a gente está tratando aqui? Por exemplo, sobre a saúde do homem. Todos nós, adultos que estamos aqui, as pessoas que vão nos ouvir, sabem o que é um órgão genital, o que é um pênis, né? Aí você não sabe o que é uma glande. O que é uma glande? Eu não sei o que é glande, doutor. A glande é a cabeça lá, popularmente dita, a cabeça lá do pênis. É aquela parte mais avermelhada ali. Algumas pessoas no interior, a gente tem que usar uma linguagem mais específica. Quando eu ia falar sobre saúde do homem lá na ponta, por exemplo, no povoado, no município mais distante, é a mesma coisa de falar aqui em uma unidade mais, sabe, urbana. Você tem que usar uma linguagem, claro que não uma linguagem chula, uma linguagem agressiva, não. Mas olha, sabe, os pelos, não, os pentelhos mesmo. Os pentelhos tem que raspar ou cortar, aparar, para que o mínimo possível de micro-organismo fique guardado ali por urina, morte de tecido, né, do próprio pênis, o suor e diversos outros fatores, né, que pode ser ambiental onde a pessoa vive. Então essas orientações elas estão dentro da saúde sexual e reprodutiva, da questão de cuidar do aparelho urinário, né, até a questão da decisão de se eu vou ter ou não relação sexual, como é que vai ser, quais os mitos. A gente precisa, agora sim, se as pessoas elas não se sentem preparadas, ou se isso incorre algum conflito moral, aí eu não vou falar sobre questão sexual com o meu usuário lá, que é o meu cliente, porque, sei lá, minha crença ou minha ideologia. Pensando que isso vai evitar que induza ele a qualquer outra prática, senão a técnica que você está querendo colocar lá, é uma questão que algumas pessoas, inclusive, elas param nisso aí. Então, eu vou falar sobre essas questões. Acreditando, por exemplo, falar sobre suicídio. Há um tempo atrás, as pessoas acreditavam que falar sobre suicídio era induzir o suicídio. Hoje é o contrário. Hoje já se trabalha com uma desmistificação da ideação suicida, do pensamento suicida, do desejo do pensamento morto. Não é quanto menos a gente falar vai acontecer, não. Ou vai deixar de acontecer ou não. A gente precisa falar, a gente precisa botar para fora.
nossos medos, nossas limitações. As questões que a educação permanente de saúde, ela vem nos ajudar, né, em alguns momentos a romper essas barreiras, esses bloqueios. Falar sobre as questões de sexualidade, de gênero, até mesmo de prática sexual, né, convencional ou não, de uma forma bem segura. Precisa ter esse temor, se eu for falar, ou se eu for abordar isso, como é que vai? A sua saúde sexual. Não, minha saúde sexual, você quer saber. Mas eu estou vendo você de forma integral, não vou só ver sua mente, sua cabeça. Não vou só ver como é que você está sentado. Isso. Não, eu vou falar desde a dimensão relacional, né, a dimensão observável, até as dimensões subjetivas da sexualidade também. Enquanto psicólogo clínico, essa é a minha prática também. Né? E as outras questões que precisam também ser investigadas, que possam estar interferindo na maneira de ser da pessoa. E a gente sabe que a educação familiar ela pode ser, né, um potencializador para as pessoas cuidarem ou não da sua saúde de forma adequada. É isso que a gente quer, enquanto política de saúde pública, ajudar as pessoas e as famílias a melhorar esses índices, né, esses indicadores. Eu queria acrescentar assim, a saúde sexual reprodutiva faz parte da saúde da pessoa. E se a gente está falando de uma saúde integral, isso também precisa ser abordado. Como o Demétrio colocou, existem questões culturais e morais que eu acredito que elas não deveriam impedir a informação e a pessoa toma decisão, né? Repito esse aspecto, assim, eu acho que cuidar da saúde é cuidar da autonomia das pessoas. E para você efetivar essa autonomia, que a pessoa tenha todas as informações para tomar suas decisões. Então, esse é um diálogo que pode ser realizado com as equipes de saúde. Nós temos profissionais de atenção primária aqui capacitados para isso. A gente está aumentando a quantidade de médicos de família e comunidade aqui no nosso estado. É uma especialidade que cresce, né? As pessoas estão se especializando mais em medicina de família e comunidade, que aborda essa integralidade, a pessoa como um todo. Então, vai passar pela saúde sexual e reprodutiva, vai passar pela saúde do homem, pela saúde da criança. Então, e dentro do contexto onde a pessoa vive, eu acho que isso é muito importante. Então, trazer esses pontos, e insisto nisso também, as pessoas falam muitas vezes assim, é da cultura daquela comunidade, é da cultura daquela região. A cultura é feita por homens, né? As culturas só a gente pode dialogar com elas, a gente pode trazer questionamentos para elas. Então, esse combate a uma sociedade um tanto machista que a gente tem, que coloca essa responsabilidade toda nas mulheres, eu acho que isso precisa ser dialogado e discutido, né? Então, trazer a questão do cuidado do homem e trazer uma sociedade menos injusta para as mulheres, né? Trazer tanto esse empoderamento para elas, para que elas possam seguir com sua autonomia, assim como os homens também seguem com sua autonomia, pensando sempre no autocuidado. Para me cuidar, preciso das informações, e as unidades também dão acesso a vários métodos contraceptivos, né? Tanto preservativo, como métodos hormonais, como encaminhamento para a inserção do DIU, atualmente até o governo do estado está capacitando, né, profissionais de saúde para a inserção do DIU. Tudo isso no diálogo daquela pessoa, né, para ter o seu projeto terapêutico numa equipe de saúde. Eu acho que assim a gente avança tanto no cuidado como na própria organização do SUS. Para não dizer que não falei das flores, a própria vasectomia. Né? Vasectomia, exato. E aí, se a pessoa decidir não ter filhos, no caso, o casal, né, precisa tomar essa decisão, então o SUS também lhe garante lá a vasectomia. Tem alguns critérios, né, que são colocados com outras questões, né, mas que o SUS também está ofertando, né, esse método contraceptivo, a vasectomia. Perfeito. Então vamos às nossas considerações finais. Quero aqui agradecer a João, a Demétrio por essa participação, por estarem disponíveis, né, a participarem desse momento de muito aprendizado. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com o Renato e com o Demétrios. Repito, sempre que for chamado para discutir a questão do cuidado em saúde, estarei à disposição.
Vou guardar isso, certo? Vou deixar bem guardado isso. Reforçar a importância, né, do cuidado de si, né, reforçar a importância da gente ter hábitos de vidas mais saudáveis. Eu acho que isso é uma mensagem que fica e que o sistema de saúde vai estar à disposição. Fazer um agradecimento especial a todos os profissionais de saúde que se dedicam ao cuidado das pessoas, né, seja na assistência, seja na unidade básica de saúde, na atenção secundária, na atenção terciária, e os profissionais da gestão. Eu acho que todos nós estamos aqui para construir esse sistema de saúde e, mais que isso, construir uma sociedade diferente, uma sociedade onde as pessoas consigam desenvolver a sua autonomia e se desenvolver enquanto cidadão da forma que bem entenderem, da forma que bem desejarem, e o sistema está aí para cuidar da vida de todas as pessoas, independente de qualquer aspecto que a gente possa considerar. Então, fica aqui o meu agradecimento aos profissionais de saúde e agradecimento a vocês por essa oportunidade. Obrigado, Renato, João, por essa experiência maravilhosa nessa manhã aqui, falando sobre saúde do homem. Essas considerações assim, importantes, João, melhorar a qualidade de vida. Eu acredito que isso é possível a partir do momento que, enquanto profissionais de saúde, enquanto pessoas também, de forma individualmente, a gente se conscientize desse nosso papel, de cuidar da nossa saúde e cuidar da saúde das pessoas que estão no nosso convívio. Eu agradeço a FUNESA pelo convite, né, por estar aqui com vocês. Me coloco também à disposição em outros momentos, outros temas relacionados à saúde mental, por exemplo. Eu tenho uma experiência de 16 anos e pode ser que ainda em tema pode ser colocado aqui e estou à disposição. Muito obrigado. Já teremos o Janeiro Branco, então já temos aí uma participação especial do Janeiro Branco. Então, homens se cuidem, porque homem que se cuida não perde o melhor da vida. Ficamos por aqui esse primeiro episódio e aguardem, porque em breve teremos o nosso segundo episódio do podcast Funesa na Mídia.